Oi, em casa, sem ter o que fazer, doido por uma história para passar o tempo? Pois venha e leia comigo hoje no terceiro vídeo do Apolo e a Ninfa. No vídeo de hoje, nós prosseguiremos narrando essa história impressionante. Se você também está gostando deste romance, fica aqui, que depois da vinheta a gente começa. Oi, galera, tudo de bom? Sentiram saudade? Eu senti. Estou aqui para mais um vídeo do Leia Comigo. Nós vamos continuar narrando, né, a história de amor entre Nick Chandriot e Camila Driden. Se você estava aqui nos vídeos anteriores, você sabe que nós vamos falar do capítulo 7 ao capítulo 9 dessa obra. E que se você não viu os vídeos anteriores, você precisa dar uma olhadinha aqui no link que eu deixei no card. Esse link vai te levar direto para a playlist O Apolo e a Ninfa no meu canal. E lá você vai encontrar os vídeos de número 1 e de número 2 e o nosso projeto de leitura, que é um vídeo especial onde eu falo a respeito do enredo, eu falo a respeito da autora, eu falo a respeito das inspirações, tá? Então, eu recomendo que este seja o primeiro vídeo que você deve ler, para você saber se essa leitura realmente faz ou não faz o seu perfil. Mas eu vou fazer aqui um pequeno resumo, tá? Esse resumo não serve para as pessoas que não assistiram os vídeos anteriores, tá? Então, o melhor mesmo é você voltar e ver os vídeos iniciais, tá bom? Então, vamos ao pequeno resumo para aqueles que estão acompanhando a obra voltarem ao pique novamente, né? Então, como a gente sabe, a Camila e a Kate, elas partiram da Inglaterra para a Grécia à procura do noivo da Kate, né? O rapaz tinha ficado de vir ao encontro dela na Inglaterra para eles se casarem. Inclusive, a Kate está grávida, esperando um filho dele. Só que na hora H, o cara não apareceu no aeroporto e as duas irmãs partiram para saber qual era dele, né? E para fazer com que ele assumisse a responsabilidade dele como futuro papai. Chegando na Grécia, elas descobriram que ele tinha perdido a memória, ele tinha sofrido um acidente de carro e tinha perdido a memória, e que por isso ele não tinha ido ao encontro da Kate. E foi também lá que eles conheceram o irmão mais velho dele, o Nick Chandriot. O Nick, ele não aceita que a Camila ou que a Kate e o bebê que ela está esperando façam parte da família dele. Ele não aceita o casamento dela com o irmão dele, porque ele acha que ela é uma interesseira e que está apenas atrás do dinheiro da família deles, porque a família dele é muito rica, né? A Camila, no entanto, ela sabe que a irmã ama o irmão dele de coração e ela está disposta a lutar para assegurar que a irmã tem uma chance de se encontrar novamente com o homem que ela ama, até porque ela acredita que se os dois se encontrarem novamente, o Spiro vai recobrar a memória, né? Porque ele está com amnésia desde que ele sofreu o acidente. O Nick não quer permitir o encontro e no nosso último vídeo nós vimos, né, que ele tentou comprar a Kate, tentou dar dinheiro para ela poder sair da vida do irmão dele, né? Ele tentou usar a Camila como ponte, pedir a Camila para interceder na negociação, e a Camila disse que não havia dinheiro no mundo capaz de comprá-las, né? E ele acabou insinuando que havia uma forte atração entre ele e a Camila e que se ele quisesse, ele também poderia ter a Camila na hora que ele quisesse. Esse comentário desagradável acabou com um tapa na cara dele e a Camila fugindo, né, da clínica lá do Petrus de Rolande, que era um médico, né, que estava tratando do Spiro Chandriot, médico de família do Chandriot. Ela foge de volta para o hotel onde ela está hospedada com a irmã dela. E chegando lá, ela descobre que o cara, né, que é o dono do hotel, ele cometeu um engano e que os quartos dela já estavam reservados para outras pessoas. Ela não acredita, ela acha que foi o Nick que ligou, né, exigindo que o dono do hotel botasse elas para fora, isso porque ele tem uma grande influência na cidade.
mas o cara diz que não quer problema, ele nega. E ela já está lá arrependida, né, de ter dado um tapa nele, pensando que ela podia ter deixado ele acreditar que ela estava negociando, né, e assim ganhar mais tempo para a irmã. E ela está lá sem saber o que fazer, quando a irmã dele, a Ariana Chandriot, que nós também conhecemos nos vídeos anteriores, ela chega no local com a desculpa, né, de pegar de volta a blusa que ela tinha emprestado para Camila. Quando ela descobre, né, que a Camila e a Kate vão ter que ir embora, né, e que a Camila acha que a culpa delas estarem sendo expulsas do hotel é do irmão dela. Só que ela diz que não, que o irmão dela pode ter os defeitos, mas ele não é um mau caráter, né, que ele jamais faria uma coisa dessa. E elas estão lá discutindo quando o próprio Nick Chandriot chega ao local e ele próprio nega, né? E faz mais do que negar. Ele chama o dono do hotel e exige que o dono do hotel esclareça. E aí eles descobrem que, na verdade, é a esposa dele que quer a Camila fora do hotel, porque, por culpa da Camila, o Nick acabou chamando a atenção de um dos sobrinhos dela, que era o cara que alugou a moto para Camila, né? E que, devido a essa moto tá com, né, problemas de freio e tudo, aconteceu o acidente entre a Ariana e a Camila, que a Ariana acabou atropelando a Camila, né? Isso lá no capítulo 1 ou 2. E ela ficou chateada porque o Nick chamou a atenção, ameaçou o parente dela. E, além disso, ela acha que a Camila tem a moral duvidosa, porque ela viu quando o Nick beijou ela na frente do hotel, né? Então, ela quer a Camila fora do hotel e vai infernizar a vida do dono, né, do Costa, se ele não botar a Camila e a irmã para fora. E aí, depois de muita disse, não há o que ser feito, o Nick se vê forçado a estender a hospitalidade dele para as duas irmãs, porque ele não vai deixar duas jovens no meio da rua, principalmente uma delas estando grávida, né? E aí ele oferece a casa deles de praia, uma segunda residência que eles têm, para elas poderem ficarem até elas decidirem quando ir embora da Grécia. E aí é exatamente aqui que nós vamos iniciar, né, o capítulo 7, tá? Com ele levando as duas irmãs, né, de carro para a casa da praia, onde elas vão ficar morando até decidirem irem embora. Então, se você estava acompanhando os vídeos, percebe que o resumo fez realmente perder muita coisa legal, né? Então, mais uma vez, para o pessoal que está acompanhando a partir daqui, voltem e vão ver os vídeos anteriores. Vamos então para o capítulo de número 7. Então, estavam lá, né, no Jeep, o Nick, a Camila e a Kate. O Nick e a Camila na frente, né, e a Kate atrás, né. Eles falavam muito pouco durante a viagem. A Camila, ela estava muito pensativa, ela estava preocupada, né, tão preocupada que ela nem conseguia se concentrar na paisagem espetacular que estava passando ao redor delas, né. A irmã dela também estava muito calada lá, pensativa. Ela olhava de um lado para o outro, né? A estrada era toda entrecortada de montanhas, coberta de arbusto, né? E era muito inclinada em direção ao mar, né? Refletia uma luz acobreada no tom do poente, isso porque já estava perto, né, do anoitecer. E, apesar de toda a beleza, Camila não conseguia se concentrar naquilo. Ela só conseguia pensar na situação esdrúxula em que ela se encontrava, né? Porque ela estava num pé de guerra com aquele homem e agora ela estava indo para a casa dele, para ficar como hóspede na casa dele. Então, nada daquilo fazia o menor sentido. Para terminar de completar, ela tinha esquecido, né? No meio da confusão toda, ela tinha esquecido de pedir ao dono do hotel o dinheiro que ela tinha pago pelos dias, né, que ela tinha pago antecipado, acho que era mais ou menos uma semana antecipado, e ela não tinha pego o reembolso, né, o dinheiro de volta. E o dinheiro dela estava quase acabando, né, até porque ela já não tinha muito quando ela viajou, e ela estava gastando bastante com aquela viagem, então a situação dela estava ficando bem complicada.
E ela estava lá, né, quando de repente ela solta um suspiro meio irritado e o Nick pergunta se ela tá com algum problema. Ela nega, né, num tom seco, ela diz que tá tudo ok. E ele comenta que pensou ter ouvido ela suspirar. E ela diz que é porque tudo ao redor dela é muito bonito, né? E ela volta a olhar novamente em direção ao mar, né, tentando não transparecer que ela estava com a cabeça em outro lugar, né? E ele começa a comentar, dizer que aquela ilha é um dos lugares que ele considera mais adorável em todo o mundo. Ele fala que gostaria de ter mais tempo, de poder ficar ali, mas que os negócios sempre em expansão tomava muito do tempo dele, né? E a Camila começa a pensar, né, que ele só se interessa por dinheiro e por poder, e que o destino dos dois jovens, né, era um assunto sem a menor importância para ele e que podia ser muito bem tratado entre um negócio e outro. Ela começa, né, a imaginar que a felicidade da Kate e do Espírito só devia ser mais um número num dos balanços, né, financeiros que ele fazia, né? E aí ela começa a dizer para ela mesma que ela nunca podia tirar aquilo da cabeça, né? Aquela ideia da cabeça de que ele era uma pessoa fria, né, sem coração, insensível, porque isso ia evitar que ela acabasse sendo envolvida novamente pelo charme dele, né? Porque quem está aqui acompanhando comigo sabe o que rolou no último capítulo, né? Que eles estão cada vez que passa mais envolvidos, só que nenhum dos dois quer dar o braço a torcer, né, gente? Os dois são extremamente teimosos. Quando eles chegaram, né, na casa de praia, a Camila, ela percebeu que comparada com a Vila Apolo, aquela casa era bem menor, mas parecia mais agradável e mais aconchegante, porque a Vila Apolo tinha dado para a Camila essa impressão mais de ser um lugar frio, né, rico, elegante, mas não lá. E ali ela não tinha essa sensação, ali ela tinha uma sensação mais aconchegante. E ela adorou o lugar, né? Embora que ela percebeu que o local era muito isolado, né? Ela percebeu que durante toda a viagem ela não tinha visto nenhum vilarejo, né? Não tinha nenhum lugar onde ela pudesse chegar a pé. A Sola, né, que era a empregada que tomava de conta da casa, ela veio ao encontro do Nick e das mulheres. Ela era uma mulher idosa, de baixa estatura, gordinha, mas assim, muito gentil, né? Ela estava usando o tradicional vestido preto e lenço na cabeça, né? E assim que ela viu as meninas, um sorriso, né, suavizou as rugas do rosto dela, e ela já foi pegando as mãos da Camila entre as suas e pedindo para a Camila se sentir bem-vinda, né? A Camila já foi apresentando ela para a irmã dela e foi se desculpando, dizendo que detestava ter que estar incomodando. E a Sola já foi tranquilizando ela, dizendo que, muito pelo contrário, que ela estava muito contente com a visita das duas, né? Porque ela ia ter um pouco mais de vida por ali, né? O projeto da casa, né, era tão elegante que a Camila começou a imaginar que com certeza tinha sido feito por um arquiteto muito talentoso. Haviam vários quartos, né? E todos eles tinham uma vista maravilhosa para o mar, né? Toda a extensão da casa, né, tinha vista voltada para o mar. E a Camila comentou que era um ótimo lugar para tomar sol e também para nadar. Toda a casa era recoberta com pisos de lajota. E a Camila percebeu que o quarto que tinham escolhido para ela dava para o terraço e era o maior de todos. A caseira perguntou se ela tinha gostado e ela falou que era tudo magnífico. E aí ela falou que ia buscar café para elas, né? Porque ela tinha visto a Catarine, né, a Kate, dizer que estava com dor de cabeça. E ela falou que era bom que elas descansassem até a hora do jantar. E a Camila concordou, né? A Camila ficou olhando para o quarto enorme onde tinham colocado ela e ficou imaginando que aquele quarto devia ser a suíte principal da casa, que provavelmente tinha sido para ali que o Nick tinha levado a esposa dele durante a lua de mel, né? E ela decidiu que ela não queria dormir ali, que ela ia pedir para Kate trocar de lugar com ela, porque para Kate aquelas informações não implicavam nada, né? Para ela, sim, com certeza.
E aí ela começa a se sentir um pouco sufocada, ela decide caminhar pelo terraço, e ela tá lá caminhando pelo terraço quando ela percebe um movimento perto dos ramos de trepadeiras floridas, e ela dá um passo para fora e ela para, né, quando ela vê o Nick sentado no parapeito da mureta, olhando para o mar. E ele tá assim bem concentrado, né, tão concentrado que, né, ela fica sem jeito por ter interrompido, né, o momento de solidão dele. Quando ele se volta para ela, ela percebe que ele está com uma expressão tensa, quase amargurada. E aí ela força um sorriso, ela tenta desconversar, ela diz que a vista é tão linda que chega a emocionar, né? E ele agradece pelo elogio e fala que foi o pai dele quem construiu a casa, que o pai dele amava o mar, né? Ele fala também que o Spiro e a Ariana tinham nascido na cidade, né? Ele fala também que depois que o Spiro e a Ariana tinham nascido, o pai deles tinha vendido a casa deles na cidade e tinha construído a Vila Apolo, mas tinha mantido aquela casinha ali como o seu eterno refúgio. Ele aponta para um promontório no outro lado da enseada e ele fala para ela que, embora as duas casas pareçam muito longe, a Vila Apolo está ali, do outro lado do mar, tão perto, né? Ela comenta admirada, né? Ela não tinha percebido que as duas casas pela água ficavam tão próximas. E ele conta que quando eles eram garoto, né? Ele e o irmão, eles costumavam atravessar de uma casa para outra a nado, né? E aí ele pergunta se ela se considera uma boa nadadora. E ela diz que nada bem, mas que jamais teria coragem, né, de tentar vencer uma distância aquela a nado, né? E ele diz que fica feliz que ela tenha consciência das suas próprias limitações. E aí ela acusa ele, né, dizendo, então é isso, né, nós estamos presas aqui. E ele fala que elas não são prisioneiras, que elas podem ir embora quando elas quiserem. Afinal de contas, né, gente? Esse era o desejo dele desde o início, né? Que elas pegassem o B, fossem de volta para a Inglaterra, deixassem ele e o irmão dele em paz, né? E ela pergunta sobre quais condições, e ele diz que ela já sabe, né? Que ela devia pelo menos parar para ouvir a proposta dele, porque ele estava disposto a ser generoso. E ela diz que não está interessada. E ele diz que tem certeza que essa não é a última palavra dela, né? Que ele tem certeza que ela vai mudar de ideia, que tempo e tranquilidade vão fazer ela pensar melhor e que quando ela estiver pronta para conversar, é só avisar. E ela diz que ele vai esperar muito. E ele diz que tudo bem porque ele não tem pressa. Ele apanha a jaqueta, né, que estava no parapeito, e ele tira um envelope volumoso de dentro da jaqueta e estende para ela, né? Ela pega, assim, meio sem jeito, abre, e quando ela abre, ela vê que é um maço de dinheiro grego. E aí ela fica irritada, né? Ela pergunta o que é isso, ela pergunta se é uma parte do que ele pretende pagar para elas ir embora, se ele está tentando tentar ela, né, para que ela aceite a proposta, e ela diz que não quer o dinheiro dele. E ele diz que, na verdade, o dinheiro pertence a ela, né? E ele fala que o Costas devolveu, né, a parte que ela tinha pagado adiantado, que ele tinha tido mais consciência do que a bruxa da mulher dele. Ele pega, fecha a mão dela em torno do envelope, né? E ele diz para ela que pega o dinheiro porque é dela e que ela vai precisar de muito dinheiro se ela pretende continuar lutando contra ele. A Camila empurra o envelope em direção dele e diz que ele não precisa devolver e que ele deve aceitar esse dinheiro como pagamento do aluguel da casa. E aí os olhos dele, é claro, né, gente, faíscam de raiva, porque ele diz que ela não insulte ele, porque ela e a irmã são hóspedes, ele não vai aceitar dinheiro, né, pela estadia delas. Mas ela teima, ela fala que prefere pagar, que é melhor eles pararem de fingir que estão satisfeitos com a presença dela ali. E ele diz que talvez não esteja satisfeito, mas que é um meio de resolver, né, essa confusão antes que elas voltem para casa. Ela respira fundo e indaga que ele tem certeza da vitória, né? E ele diz que tem certeza absoluta de que vai vencer.
Ele desce do parapeito com um movimento brusco, põe a jaqueta no ombro, olha para Camila assim com um olhar perturbador, e ela nessa hora lembra, né, que a arma mais poderosa que ele tem é esse carisma, né, sexual que ele tem, e que ela jamais pode baixar a guarda. E aí ele começa a se dirigir, né, para fora da casa, e ela pergunta: já vai? E ele diz que precisa voltar para casa, que estão esperando um telefonema de Nova York. E aí, tomado por uma inesperada ousadia, ela pergunta, né? Assunto pessoal, o negócio. Né, menina? Tá curiosa, hein? E ele fala que não é da conta dela, né? Que os assuntos deles não é da conta dela. E ela fala que o assunto que diz respeito ao irmão dele e à irmã dela. E ele diz que está disposto a reabrir as negociações a qualquer momento. E a Camila fala para ele que ela aceita negociar sobre uma condição, né? Que é ele permitir que a Kate veja o irmão dele uma última vez, né? E ele tem que levar isso em consideração, porque isso pode acabar ajudando o irmão dele a se recuperar. Afinal de contas, né, gente? Não custa nada tentar. E ele fala que o irmão dele vai ficar bom com o tempo, né? E que, de qualquer forma, ele esqueceu que tinha tido um caso com a irmã dela e que isso é muito bom, né? E ela fala que ele é cruel. Ele diz que ele não é cruel, que ele é prático e que assim que ela aprender que ela não pode impor nenhuma condição a ele, aí eles voltam a negociar. E ele ainda arremata dizendo, né? Não há outra alternativa, creia em mim. E aí ela explode dizendo que ele é horrível. Ele apenas sorri, deseja uma boa noite para ela e diz que espera que ela durma bem na cama dele. Agapimu, né? Ele chama ela de Agapimu, que em grego quer dizer minha querida, né? Se puder, né? E ele se inclina levemente numa mesura zombeteira e vai embora. E ela fica lá, né? Chateada, né? Porque ele só podia ser um demônio que tinha vindo, né, do inferno para atormentar ela, porque ele tinha adivinhado, né, que ela tinha sentido repulsa diante da ideia de dormir na cama dele e ainda tinha usado isso, né, para poder atormentar ela. Na hora do jantar, a Kate se serviu de mais uma porção do delicioso frango com molho de limão, né, que a Sola tinha feito para elas. E vendo, né, o jeito carrancudo da irmã, ela disse para a irmã não ficar preocupada, que estava tudo bem. E a irmã disse que gostaria de ter a confiança dela, né? Porque elas estavam relativamente perto do Espiro, mas é como se elas ainda estivessem do outro lado do mundo. A Kate apenas balançou a cabeça, negando, e disse que não era assim tão longe, que a Ariana tinha pedido para ela ter paciência e esperar. E a Camila, né, disse, olha, foi a Ariana, né, que mandou a gente para cá. Será que ela é mesmo nossa aliada? Afinal de contas, ela também é uma Chandriot. E a Kate fala que tem certeza absoluta que a Ariana é aliada delas, porque o Nick também está tentando controlar a vida da Ariana. Ele também está tentando obrigar a Ariana a se casar com um homem que ela não ama. E a Camila gosta de ficar sabendo disso, né? Ela pergunta, é mesmo? E a Ariana não vai obedecer. Aí a Kate fala que ela gosta do Petrus de Roland. Gente, do médico, exatamente. A irmã do Xandel está apaixonada pelo médico. E a Camila exclama, né? Meu Deus, admirada, né? Porque para ela, né, não havia um homem menos indicado para a garota rica e glamourosa do que o jovem médico. Ela sabia que ele era um homem gentil, né, franco, que tinha bondade no olhar, mas, poxa, né, a Ariana era uma garota rica, né, tinha tudo na vida. Será que ela ia se acostumar a ser esposa de um simples médico? E aí a Kate continua falando, né, que o Petrus também ama a Ariana, que eles se conhecem desde criança, que foi a família Chandriot que pagou os estudos dele, mas que como ele não é rico, ele não é influente,
o Nick nunca aceitaria ele como marido para Ariana. Ela acha que ele, pelo contrário, que ele vai ficar uma fera quando ele souber que os dois estão, né, apaixonados. Ela acredita que ele possa até obrigar o Petros a sair da clínica e a ir embora da ilha. E a Camila comenta em tom frio, imagino. É por isso, né, a Kate continua dizendo que eles têm que disfarçar quando estão em público e que eles se encontram às escondidas. E a Camila, admirada, pergunta se ela contou tudo isso naquele dia. E a Kate diz que não só ela contou a vida dela todinha para Kate, como elas fizeram um trato, que a Ariana iria ajudar ela a ficar com o Spiro e que elas fariam o que pudessem por ela e pelo Petros. E a Camila, meio contrariada, né, balança a cabeça, desgostosa, dizendo que não está gostando nada disso, que ela já tem problemas demais, sem falar que nesse caso em particular, ela meio que concorda com o Nick, né, porque ela acha que talvez seja melhor para a irmã dele se casar mesmo com um milionário. E a Kate, horrorizada, pergunta por quê? Porque se ela ama é o Petros. E a Camila explica, né, que a Ariana está acostumada a ter tudo o que quer, que o salário de um médico pode não ser suficiente, né, para ela. E a Kate fica chocada, né? Camila, você está concordando com o Nick? E ela fala que não, que está apenas sendo realista. E se elas interferirem, o Nick vai ficar mais furioso e no momento elas não precisam de mais esse problema. E ela fala que ela está se esquecendo que elas têm o Spiro como aliado, né? A Camila fica sem ter o que dizer, né? A irmã dela tem uma convicção tão grande de que tudo vai terminar bem, que ela acaba sem coragem, né, de tirar as esperanças da irmã. É como se a irmã dela acreditasse que o namorado ia recuperar a memória da noite para o dia. Mais tarde, né, quando ela está no quarto, né, ela começa a desejar que a Kate estivesse certa, que estivesse certa em tudo, né, mas ela não consegue. Ela fica tranquila. Ela começa a ficar olhando de um lado para o outro, né, insatisfeita. E aí ela se levanta, né? Ela não tinha conseguido trocar de quarto, né? Porque isso, né? A Sola já tinha desfeito as malas e se ela fizesse isso, com certeza ia chegar, a informação ia chegar até o Nick e ela não queria dar esse gostinho pro Nick, né? Além do mais, também a Kate, ela tinha descoberto que de onde ela estava, no quarto onde ela estava, ela conseguia ver as luzes da Vila Apollo e aquilo fazia com que ela se sentisse mais próxima do Spiro. E aí a Camila, né, teve que ficar lá no quarto, mesmo contra a vontade dela, teve que aceitar. Ela começa a pegar os passaportes, né, o envelope com dinheiro e guarda na bolsa. Ela procura um lugar seguro para colocar tudo. E acaba se decidindo pela mesinha de cabeceira, mas quando ela vai abrir a gaveta para poder guardar, né, a gaveta está emperrada, a gaveta não abre. Aí ela força um pouco, né, mexe por baixo e ela percebe que tem algo preso na parte superior, né, impedindo a gaveta de abrir. Com um jeitinho, né, utilizando o cabo de um pente de metal, ela consegue soltar o objeto e ela percebe que era um porta-retrato, uma moldura de prata, escurecida pelo tempo, né, e pela falta de polimento. Quando ela olha, há uma foto na moldura de uma moça de belas feições, cabelo loiro, caindo nos ombros nus, um sorriso radiante, revelando dentes perfeitos. E ela fica em choque porque aquela garota parece extremamente familiar para ela. Ela fica olhando para o rosto bonito, mas sem conseguir reconhecer. Ela percebe que há uma dedicatória no canto esquerdo da foto. Ela lê, né, para Nick, uma lembrança da nossa lua de mel, para sempre, Rachelle. E aí, com o nome, vem a lembrança, né? A mulher da foto era uma atriz de cinema chamada Rachelle Morgan. Ela tinha tido uma carreira, né, vertiginosa e tempestuosa. Ela tinha recebido uma indicação para um Oscar por sua única atuação num filme em que ela tinha protagonizado. Alguns anos depois, né, a Camila tinha lido nos jornais que ela tinha sido encontrada morta num hotel de Los Angeles, vítima de uma overdose. E aí ela ficou imaginando, né, porque a Rachelle tinha morrido sozinha, longe de Carfos. Na época ninguém tinha comentado nada
a respeito de um viúvo inconsolável. As mídias só tinham falado a respeito do seu vertiginoso sucesso e de como, né, a carreira dela tinha terminado numa tragédia. E aí a Camila começa a pensar que não era de admirar que o Nick fosse tão amargurado, tão cheio de revolta, né? E que aquela revolta, inclusive, transparecia no comportamento dominador dele. Ele não era nenhum deus invulnerável, afinal, apenas um homem ferido, né? Que tinha medo de sofrer de novo. E aí um pensamento começa a cruzar a mente dela, né? E se a verdadeira vítima não fosse ele? Se a verdadeira vítima fosse a Rachele? Afinal de contas, o que poderia ter levado a linda atriz a acabar com a própria vida, a se destruir da forma como ela fez? A Camila sente as mãos trêmulas, né? Ela coloca o porta-retrato de volta na mesinha de cabeceira e ela fica ali olhando para a foto e imaginando que talvez Nick Chandriot fosse ainda mais perigoso do que ela imaginara. E ela sente um estremecimento, né? Ela senta na beirada da cama, que estremece. Ela esconde o rosto entre as mãos e, angustiada, começa a chorar em silêncio. E assim, né, gente, termina o capítulo de número 7 com a Camila dividida, extremamente angustiada, né, sem saber o que pensar a respeito dessa descoberta que ela fez sobre o noivado, sobre o casamento, né, na verdade, do Nick com a grande atriz Rachele Morgan, que tinha morrido vítima lá de uma overdose. E aí, você em casa, o que é que você acha? Quem é a verdadeira vítima dessa história? O Nick? A Rachele? Será que ele é realmente tão perigoso quanto a Camila está imaginando? Ou será que, né, devido a todas as situações de estresse pelas quais ela está passando, ela está exagerando, ela está realmente sendo injusta com o Nick? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião a respeito disso, tá? Vamos ver se o capítulo 8 joga um pouco de luz sobre toda essa aflição que a Camila está passando, hein? Vamos então virar a página? Vamos lá. O capítulo 8, né, começa com a Camila, né, tendo dificuldade para dormir. Ela passou a noite toda envolvida em um sono tumultuado, né, os pensamentos confusos, né, mantiveram ela presa entre o sonho e a realidade. E no sonho, né, ela sonha com um homem alto, de pele bronzeada, de olhos escuros e ardentes. É, ele mesmo, Nick Chandriot. E ela vê ele se deitar na cama, ela sente o calor do corpo dele contra o dela, o ardor dos lábios, né, que a beijam com volúpia, né? Ela sente ele explorar o corpo dela, né, com abandono. E de repente ela acorda sozinha, frustrada, porque tudo não passou de um sonho. E ela chuta as cobertas para longe, cheia de irritação, e começa a se perguntar o que é que está acontecendo, se ela está ficando louca, porque ela se sente tão atraída por um homem que ela mal conhece, um homem que, acima de tudo, ela considera como um inimigo. E aí, no escuro, ela pragueja, né? Dane-se, Nick, eu não devia ter vindo para cá, agora eu estou presa, eu não tenho como fugir daqui, né? E aí ela tá lá, no meio desse desabafo, quando ela ouve, né, um barulho no terraço. Ela fecha o penhoar de algodão, né, com a gola bordada. Ela abre a porta para o terraço bem devagarzinho, põe a cabeça para fora, olha de um lado e do outro, né, preocupada, né, imaginando se alguém teria coragem de ir até ali incomodar as pessoas na casa. Afinal de contas, só estão elas três, né? Três mulheres, ela, a Kate e a Sola, né? E ela não conhece nada do país nem do local, ela fica preocupada. Ela vê que o céu, né, tá naquele tom claro, cinzento, anunciando o amanhecer. Ela sente o ar fresco sendo trazido da direção do mar. Ela sai
caminha até o parapeito e ela se debruça no parapeito, começa a observar as ondas prateadas, percebendo que tinha sido um engano, né? Que o barulho que ela ouviu provavelmente era o das ondas quebrando no mar, não era ninguém ali, né? E ela tá lá ouvindo, né, as ondas batendo contra o rochedo, quando de repente ela escuta alguém saudar ela, né? Calimera, e ela olha em direção da voz, né? Antes ela solta um grito abafado, né? E aí ela vê o próprio Nick observando ela um pouco afastado, com as mãos fincadas na cintura. Ele está parado diante da porta larga que une o salão ao terraço. Ele está usando uma calça jeans e uma camisa preta, né? De mangas curtas. A camisa está desabotoada, né? Até assim, no meio né, do peito. E ela sente assim, né? Vergonha ao se lembrar do sonho que ela teve com ele, né? E aturdida, ela pergunta para ele o que é que ele está fazendo ali. E ele olha para ela com um sorriso cínico e diz: esta é minha casa, esqueceu? E ela argumenta: ó, você nunca vem aqui, pelo menos foi isso. E ele completa, que a Ariana diz: ah, minha irmã é exagerada, de vez em quando eu venho visitar a Sola. E ela pergunta: sempre tão cedo? Ele diz: não, é que saí para pescar, vamos ter tainha fresca para o jantar de hoje. E ela fala que não acredita, né? E ele disse: ó, se não acredita, a prova tá lá na cozinha. Quer ver? E ela diz: não, não é isso. Eu quero dizer que eu não consigo imaginar você pescando. E aí ele fala para ela que para os gregos o mar é como o sangue que corre nas suas veias. E que ficar sozinho, né, num veleiro, ao sabor das ondas do mar, era a melhor maneira de pensar com clareza, né, de tomar decisões. E ela fala: um veleiro, eu pensei que vocês tivessem uma frota de navios, né? E ele fala: temos, mas e daí? Assim como meu pai, eu também reservei um veleiro só para mim. Eu acho um veleiro melhor do que um navio, né? E aí ele olha para ela e diz: ó, desculpa, não queria te acordar tão cedo, Camila. E ela fala que não tem importância, que ela não tinha conseguido dormir mesmo, que uma situação como a deles era de tirar o sono. Ele dá de ombros, concordando, né? E fala que se ela quiser, ela pode acabar com toda aquela situação no instante. E ela fala, pegando o dinheiro e indo embora, nem pensar. Ele diz que tem paciência, que vai esperar ela mudar de ideia. E ela diz que não é ela, não é ele que tem que decidir, que eles têm que levar em consideração a opinião do Spiro e da Kate. E ele diz que, infelizmente, na vida real, na hora de solucionar os problemas da vida real, não há espaço para sentimentalismo. E ela fala: o que é que você sabe da vida, senhor Chandriou? O senhor sempre na sua torre de marfim, feita de poder, feita de dinheiro, basta o senhor estalar os dedos e todos vêm para lhe servir, para lhe obedecer. E ele fala que naturalmente ela está excluída desse grupo de servos obedientes. E ela concorda, dizendo que ele não vai querer ser o dono do mundo, vai? Ele fala que nunca pretendeu isso. Né? Que houve um tempo que ele tinha acreditado que o amor podia vencer qualquer barreira, mas que tinha aprendido que isso era besteira. Ele tinha aprendido que quando dois mundos diferentes se aproximam, isso sempre leva ao desastre. Né? Tinha sido uma lição que ele tinha aprendido com muito sofrimento e que ele não desejava isso a ninguém, muito menos ao seu irmão. E aí a Camila, né, diz que ele não pode viver as experiências do irmão dele, que ele não pode protegê-lo dos próprios erros. E ele comenta, né, então você admite que a Kate e o Spiro cometeram um erro? E ela fala: não, não é isso que eu estou querendo dizer, né? O que eu estou querendo dizer é que não estamos autorizados a decidir por eles. E ele fala: não, pois eu acho que eu estou, porque sou mais maduro, sou mais vivido, mais experiente. A Camila, né, respira fundo diante daquele poço de teimosia que é aquele homem, e ela fala, né, olha, o que aconteceu com a sua esposa foi uma tragédia, eu concordo, mas isso não tem nada a ver com o Spiro e a Kate. E o Nick fica todo empertigado, né, a fisionomia dele se torna ameaçadora quando ela
fala na esposa dele, e ele pergunta o que é que ela sabe sobre o casamento dele, e ela fala que não sabe de nada realmente, né? Ela apenas encontrou uma foto da mulher na gaveta da mesinha da cabeceira, e ela reconheceu, né? Porque era uma atriz famosa. E ele olha para ela e diz: o que que você está dizendo? Onde é que está essa foto? E a Camila entra de volta no quarto para pegar a foto, né? Para entregar para ele, mas ele não espera, ele já vai seguindo ela, né? E ela entrega a foto para ele, né? E fala que a foto provavelmente foi esquecida na gaveta, né? E ele concorda e diz que isso foi um descuido imperdoável, né? Que ele tinha dado ordens para que tudo fosse removido, que ele não queria ficar com nenhuma lembrança. E ela fala que uma beleza, né, como a da esposa dele, não era fácil de se esquecer. Ele diz que pelo menos se pode tentar. E aí, para surpresa da Camila, né? A Camila fica de olhos arregalados quando ela vê. Ele simplesmente pega a foto e começa a picar em vários pedaços, né? Começa a rasgar a foto, né? E ela grita, né? Atônita ela grita atônita, né? Com aquela ação, né? E ela pergunta como é que ele pôde fazer aquilo. E ele diz para ela que, acredite ou não, foi muito fácil, né? E ele puxa ela pelos ombros, agarra ela e começa a beijar ela, né? A Camila tenta se livrar, né? Mas não consegue, né? Porque ele está beijando-a com muita paixão e de súbito ela começa a ser envolvida por um desejo incontrolável. Ela começa a se lembrar do sonho, né? Que ela teve com ele e aí ela entreabre os lábios para tentar pedir que ele a solte, mas era o que ele precisava para poder aprofundar mais o beijo, né? E quando ela menos espera, eles já estão sobre a cama, né? E ela já não está mais lutando, né? Já praticamente se deixou, né? Dominar pelo desejo, né? E aí de repente ele fala, né? Ele começa a baixar a alça da camisola que ela está vestindo e ele fala, né, em grego, Sicello Poli. Ela não sabe o que significa as frases, mas ela percebe que só está falando de desejo, que não tem nada a ver com amor, e que ela aí é como se fosse um balde de água fria nela. Ela começa a perceber que ela deve estar ficando louca, permitindo, né, que ele tivesse essas intimidades com ela, né, ainda mais na cama que ele dividiu com a esposa, né, ele só estava tentando usar o corpo dela para poder espantar a sua própria angústia, né? E aí ela reúne toda a força que ela tem e ela empurra ele, né? Ele fica admirado, né, com a resistência. A mulher estava em um minuto estava lá, né, apaixonada nos braços dele, no outro minuto empurra ele como se ele tivesse uma doença contagiosa. E aí ele pergunta para ela, né? Ele fala: Matimu, o que aconteceu? O que há de errado? E ela fala que tudo tá errado, né? Que ele deixe ela sozinha. Como é que ele ousa, né? E ela se levanta apressada da cama, tentando, né, se recompor, ajeita a camisola que estava toda desalinhada, né? Tentando se proteger dos olhos dele, né? E ele fica observando para ela, apoiado num cotovelo, com um sorriso irônico nos lábios, né? E ele diz para ela que não ousou coisa nenhuma, que o que aconteceu, aconteceu porque os dois quiseram, né? E que ele não vai se desculpar por nada. Ela fica ruborizada, né? E aponta para a porta. E ela fala: saia já deste quarto, desapareça da minha frente. E ele começa a rir com sarcasmo e pergunta se ela tem certeza, se é isso mesmo que ela quer, né? Que talvez ela devesse aprender a ser mais complacente, como a irmã dela, né? Que ela poderia ter muito mais a ganhar com isso, né? Ele até poderia ser bem mais generoso, né? Pessoal, imagine só a raiva com que a Camila ficou ouvindo todos aqueles disparates saindo da boca dele, né? E ela ergue o queixo desafiadoramente e fala para ele: e me tornar mais uma mulher de Chandriou,
Não, senhor, você está superestimando os seus atrativos. Ele franze a testa, dá de ombros, se levanta da cama e fala para ela que seja, já que é o que ela quer, tudo bem. Mas que paciência tem limite e que é bom que ela acabe se decidindo logo a respeito da oferta dele, para o bem da própria irmã dele, né? E aí, sem a menor pressa, ele sai em direção ao terraço. Quando ele tá saindo, ele ainda se vira e atira um beijo de despedida para ela. E aí ele fala, olha, me avise quando mudar de ideia. E ela pergunta, sobre o quê? Ele olha para ela de cima a baixo e diz, sobre tudo. Aí os dias vão se passando, né? Enquanto elas estão lá na casa de praia, e de repente, numa manhã de calor muito forte, a Camila estava junto com a Kate, né, deitada numa espreguiçadeira na parte sombreada do terraço, quando ela escuta passos, né, e a Ariana chega. A Ariana e a Kate se afastam, conversam um pouco, né? E a Camila continua lá, deitada, né? Tomando sol, tentando relaxar, né? Ela começa a admitir que as desconfianças dela a respeito da irmã do Nick não tinham fundamento, que a Ariana já tinha ido visitar elas várias vezes, que ela servia como um elo de ligação com o espírito e até mesmo com o mundo exterior, porque lá naquela casa onde ela estava não tinha nem telefone, para vocês terem uma ideia, né, pessoal? E aí, 3 longos dias tinham se passado, né, desde que ela tinha tido aquele encontro com o Nick no alvorecer, né, e ele não tinha mais aparecido depois daquele dia. E a Camila, né, ainda estava lá se sentindo presa de emoções confusas. E ela tinha, milhares de vezes, ela tinha tentado entender o porquê daquele comportamento do Nick, né? E ela começa a imaginar que ela devia estar apaixonada por ele. E aquilo era uma loucura tão grande que ela não conseguia nem sequer imaginar, né? Porque ele era a última pessoa por quem ela podia se apaixonar, né? Mas o fato é que ela tinha perdido totalmente a paz de espírito e ela queria de volta, né? Custasse o que custasse, ela queria a paz de volta. E ela estava lá, né, lembrando, né, dos momentos que ela tinha passado na companhia do Nick, né? Quando a Ariana apareceu, né? E deitou sentou na preguiçosa ao lado da dela, né, cumprimentando ela, né, com a expressão grega calimera. E ela já foi logo dizendo para ela que a Kate tinha ido descansar um pouco, porque a Sola, né, achava que ela precisava, né, de cuidados especiais devido ao estado dela, né? E aí a Camila aproveitou para elogiar a empregada, dizendo que ela era um amor de pessoa, que ela estava sempre atenciosa o tempo todo. E a Ariana, né, disse que era porque ela gostava muito do Espiro e queria que o Espiro fosse feliz. Ela também disse que o Petrus tinha prometido fazer o possível para aproximar o Espiro da Kate, mas que o maior problema era o Nick, porque o Nick raramente saía da Vila Apollo. E quando saía, ele deixava o Yannis, né, cuidando do Espiro. O Yannis, gente, era aquele cara que estava no Octop quando a Camila foi a primeira vez na Vila Apollo. Ele era uma espécie de segurança da casa, né? E aí a Ariana continua dizendo que elas precisam encontrar um meio de tirar o Nick de lá, de manter ele longe por algum tempo, né? Para que elas possam levar a Kate até a casa lá para encontrar com o Espiro. E a Camila comenta, né? Ele não costuma ir a Atenas de vez em quando. E a Ariana fala, para ver a Zoe, quem sabe. Ele nunca mais falou sobre esse assunto. E a Camila resmunga, né? Que imagina. A Ariana, ela se inclina para frente, né? E faz assim uma expressão confidencial. E ela diz que o Nick pretende levar o Espiro para os Estados Unidos para consultar um médico especialista. E que se ele fizer isso, tá tudo acabado, né? Porque com certeza elas não devem ter dinheiro para ir atrás dele. E a Camila confirma, né, que elas não têm e
né, não podem nem sonhar com isso. E ela pergunta se a Kate já sabe. A Ariana disse que achou melhor não contar nada, por enquanto, né? E que elas não tinham tempo a perder. E que elas precisavam afastar o Nick da casa por pelo menos um dia. E que essa tarefa era da Camila. E a Camila se espanta, minha, né? E ela fala, é sua. Você vai dizer para o Nick que você deseja se encontrar com ele para conversarem sobre a proposta. Você vai ter que exigir que seja longe daqui. E ela fala, eu vou dizer o que para ele? Ah, você fala que não quer que a sua irmã desconfie, né? E aí, depois que você tirar ele daqui, você vai ter que segurar ele, né, no local por algum tempo. E a Ariana sorri maliciosamente para Camila e fala: ele é um homem atraente, né? Acho que você também o atrai. Vai ser fácil. E a Camila diz: ó, de jeito nenhum, né? A Camila já começa a corar e diz: de jeito nenhum, sinto muito, mas é impossível, eu não vou fazer isso, né? Não, não, o Nick, ele vai perceber, ele não vai morder a isca. A Ariana nega, a Ariana diz que mudar de ideia é um privilégio das mulheres, que ele vai compreender, né? E a Camila diz que não tá, que não vai, que não tá gostando nada disso. E ela diz: ó, então ele vai levar o Espírito para os Estados Unidos e vocês vão voltar para a Inglaterra, bronzeadas e com algum dinheiro. A Camila diz: olha, eu não sou convincente quando eu minto, o seu irmão vai perceber que é uma armadilha. E a Ariana fala: como é que você sabe se você não tentar? Né? O Nick vive dizendo que as coisas fáceis não têm valor. E ele deve estar esperando uma boa guerra. Você escolhe o campo e as armas, né, para a luta. E ela fica em silêncio, pensando, né? E depois de muito pensar, ela acaba tomando uma decisão. E ela concorda em tentar distrair o Nick, mas não promete ter sucesso, não promete nada. E a outra diz que tá ótimo, que ela vai ter a sua primeira chance agora mesmo. A menina olha na direção que a Ariana tá olhando e vê o Nick vindo, né, se aproximando, né, no veleiro dele. E aí ela diz, né, que ela sabia que ele estava vindo, que ela tinha feito de propósito para ela cair na esparrela. E a Ariana jura que não sabia de nada, mas que imaginou que logo logo ele viria, né, que ele tinha pressa em resolver toda aquela situação. E ela fala para Camila pedir a ele para dar uma volta de barco e segurar ele até o pôr do sol, pelo menos, para ela dar o máximo de tempo que puder para ela e para o Petros levarem a Kate até a Vila Polo. Né? A Ariana se levanta com elegância e já vai em direção da casa, né? Dizendo que assim que ela e o Nick saírem, ela vai pegar a Kate e vai levar a Kate até a clínica para encontrar com o Petros. E de lá o Petros vai levar elas até a Vila Polo. E ela já vai desejando sorte para Camila e para todas eles. A Camila, ela olha para baixo, né, ela resolve ir até o ancoradouro para encontrar com o Nick, que está chegando no veleiro. Né? Ela percebe que vai ser um longo tempo até o pôr do sol. E ela começa a imaginar o que é que ela pode fazer para sair, né, daquela situação ilesa, né? Porque, afinal de contas, cada minuto que ela passa, né, pessoal, perto do Nick, é mais uma situação de risco a que ela se expõe. Então, assim, né, a gente termina o capítulo de número 8, com a Camila indo ao encontro do Nick, com a intenção de enganar ele propositadamente, para que a irmã dele possa levar a irmã dela para ver o Espiro. E aí, né, se você tá tão ansioso quanto eu para saber se isso vai dar certo ou não, vem comigo e vira a página. Então aqui, né, pessoal, no capítulo 9, a Camila, ela foi esperar pelo Nick, um pequeno ancorador que tinha, né, lá na praia. Esse pequeno ancoradouro, né, ele se projetava da praia alguns metros para dentro do mar. Ela estava usando uma canga verde jade cruzada na frente e amarrada na nuca, sobre um biquíni que também era verde. Com esforço, né, ela procurou manter os nervos dela sob controle. Ela estava muito nervosa com a missão que tinha sido dado para ela, né? Tinha que distrair Nick para que desse tempo a Ariana levar a Kate para poder ver o espírito.
E assim que ele avistou ela, né, já foi saltando do veleiro com agilidade, já foi cumprimentando ela, Calimera, e já disse para ela que esperava não ter feito ela esperar muito. Ela, né, olhou para ele e em tom mordaz, ela diz, não me lembro de tê-lo chamado. Ele deu de ombros, né, e disse, olha, sempre soube que era apenas uma questão de tempo. Olha para ele e pergunta, né? Como assim? Ele fala, olha, embora você esteja defendendo a sua irmã, você também tem uma vida, você tem um trabalho, né? Mas cedo ou mais tarde você ia ter que voltar para isso. E ele para, né? E fala, né? Talvez haja um homem à sua espera. E ela olha para ele e diz, olha, Nick, isso não é da sua conta, né? Não é problema seu, né? Não é da sua conta. E ele olha para ela e diz, então vamos falar do que é da minha conta? Está pronta para entrar num acordo? Olha para ele, tenta dissimular, né? E diz, parece que eu não tenho escolha, né? E ele olha para ela e diz, olha, finalmente você está usando a razão, né? Olha, faz assim, depois do jantar, né, a gente conversa sobre os detalhes. E ela diz para ele que prefere conversar em particular antes de dar a notícia para a irmã dela. Ele concorda e pergunta quando que ela quer conversar. E ela diz que pergunta se pode ser agora, né? Porque agora que ela decidiu, ela quer resolver isso o mais rápido possível. Só que ele fala que é impossível, porque ele está indo para Marintos, que é um vilarejo, né? Que fica no outro lado da ilha. E ela, sem nem pensar duas vezes, pergunta se ela pode ir junto. Ele responde que tudo bem, que ele não se incomoda, que ela pode ir sim, mas pergunta se ela está preparada para enfrentar os perigos. Ela olha para o céu e para o mar, né, e diz que não está vendo nenhum sinal de perigo, né, e que ela se considera uma boa marinheira. E ele fala que não foi a esse tipo de perigo que ele estava se referindo. Os olhares dele se encontram, né? A Camila, ela treme levemente, mas ela, né, procura sorrir, apenas sorrir. Ele estende a mão para ela, né, e ajuda ela a entrar no barco. E ele fala, né, então vamos, Kyria. Né? Kyria é uma expressão em grego, né, que seria como senhora, senhorita, né, um tratamento respeitoso, digamos assim, dessa forma. E aí eles partem, né? Ela entra no veleiro e procura sentar num dos bancos, né, do pequeno barco, assim, o mais longe possível de onde ele está, né, lá manobrando, né, a embarcação, e ele pergunta para ela se ela deixou algum aviso para a irmã dela, e ela diz que a irmã dela tá descansando, né, e que ela tinha avisado que ia dar uma volta pela ilha, né. Ele fala que vai ter que fazer com que ela não fique desapontada. Havia, né, a Camila percebe que havia assim, um profundo tom de vitória, né, na voz dele, né, ele achava que realmente tinha levado a melhor, realmente ele ia, né, resolver aquele problema, tadinho, né, pessoal, nem sabia, ele estava sendo feito literalmente de trouxa, né. E aí eles partem, né, o veleiro começa a tomar velocidade, mar adentro, né, e ela começa a imaginar, né, que talvez ele pensasse que ela era volúvel, que era uma aventureira, que ela tinha se decidido viver, né, uma nova experiência e que isso era bom porque ia ajudar, né, ela a manter ele ocupado até que a irmã dele, né, levasse a Kate para rever o espírito. Né? E ela acreditava que no fim ele ia acabar ficando desapontado, né? Que ele ia perceber que nem todas as mulheres, né, deixavam levar pelo carisma dele, né? Será que não? Pessoal, vamos ver o que vai acontecer, né? Nova história tem que se desenrolar, né? E eles estão indo lá quando de repente ele pergunta se ela quer pilotar, né? E ela, meio indecisa, com vontade de pilotar, mas meio assustada, né? Porque ela nunca pilotou um veleiro, né? Ela pergunta se ele acha que é seguro, se ele acha que ela deve fazer isso. E ele diz que ela pode ficar tranquila, né? Que ele não vai deixar
ela levar eles a pique, né? E aí ele fala assim, ó, claro, Matimo, não tem perigo nenhum, né? Eu não vou deixar você nos levar a pique. E ela pergunta para ele por que ele chama ela assim. Já é a segunda vez que ele fala, ele chama ela de Machamu, né? Que é a primeira vez foi lá na casa da praia, né? Quando ele rasgou, né, as fotos da ex-mulher dele, né? E agora ele chamou ela de novo. E ela pergunta o que significa a expressão, né? E ele fala que a expressão significa meus olhos. Ele fala que quando uma mulher permite que um homem olhe dentro dos seus olhos, ela está lhe dando a chave dos seus segredos mais íntimos. E ela brinca, né, dizendo que não é de admirar que todo mundo na ilha use óculos escuros. Porque aí ele comenta, né, você não usa, né? E ela fala que é porque ela não tem segredo nenhum para esconder. Uhum, tá, estamos sabendo, hein? E aí ele vai guiando ela, né, gentilmente, pega ela gentilmente pelo queixo, obriga ela a fitar ele nos olhos, né? E ele fala o que ele tá vendo nos olhos dela, né? Ele fala que tá vendo ódio, que ele tá vendo desconfiança, e bem lá no fundo dos olhos dela, ele tá vendo um mistério insondável. Mas que a única coisa que ele realmente nunca viu nos olhos dela foi um sorriso. Ela se liberta, né, com um movimento de cabeça, né? Aquele toque, aquela análise profunda já estava incomodando ela. Ela fala que não é de surpreender que ele não tenha visto ela sorrir, porque desde que ela chegou naquela ilha, né, ela não teve um bom motivo para poder sorrir. E ele fala que acha que nem antes dela chegar, né? E aí ele pergunta por quanto tempo que ela é responsável pela irmã dela. E ela fala que são quase 4 anos, mas que não é uma tarefa tão desagradável quanto ele está fazendo parecer, né? Ela fala que a Kate sempre foi uma menina maravilhosa, nunca deu motivos para aborrecimento, e ele comenta secamente até agora, né? E a Camila só dá de ombro. Ela fala que não podia imaginar que ela fosse se apaixonar durante uma curta viagem de férias. E ele cinicamente pergunta, não, por acaso, ele fala, por acaso você esqueceu poder ter uma noite de luar, né? E ela diz que julgou que a irmã fosse mais controlada, né? Aí ela quer mudar de assunto, que ela conversa está começando a ficar um tanto quanto pessoal demais. Ela pergunta o que é que ele vai fazer lá na tal ilha de Marintos, né? E ele pergunta se é algo especial, né? E ele diz que é muito especial. Ele diz que ele vai ver um bebê, filho de um amigo dele, né? Ele fala o nome do amigo dele, Dimitri Leonides, e ele fala que esse amigo dele, o Dimitri, convidou ele para ser padrinho do filho dele, né? E ela pergunta se ele aceitou, e ele diz que naturalmente, porque entre os gregos, né, isso é uma responsabilidade que eles levam muito a sério. E aí ela pede desculpa, né, por ter querido vir, porque ela percebe que está se intrometendo em algo muito pessoal, né? E ele fala que se não quisesse que ela se intrometesse, ele não a teria trazido. Lógico, né, pessoal? Se ele levou ela, porque ele quis, né? Aí ela agradece e ela estava, né, tentando lá dirigir o veleiro, né? Mas ela se distrai, né? E já vai perdendo a rota, né, do barco, e ele já vai avisando, ó, cuidado, vai colocando logo a mão sobre a dela no leme para poder aprumar, né, a direção. E ele fala, ó, você está se desviando do curso. E ela diz que é melhor ele assumir, porque ela não quer bater contra as rochas. Aí ele concorda, tudo bem, fala para ela relaxar, aproveitar o passeio, diz para ela sentir o sol no rosto e deixar o vento despentear os cabelos. E aí, por falar em vento despenteando os cabelos, ele puxa a presilha que estava prendendo o cabelo dela, né? E joga a fivela no mar. É isso mesmo. Ela olha para ele irritada, né? Pergunta por que diabos que ele fez isso. Ela tentando controlar o cabelo agora que estava voando, né? Solto. E ele fala que é porque naquele dia, né, ele quer que ela esqueça que ela é a irmãzinha responsável, ele quer que ela tome vinho com ele, que ela aproveite a vida. E ele diz que os olhos dela, ele quer que os olhos dela sorriam para ele.
e pergunta, né, se ela aceita, né, a combinação, né? E ela pensa, né, ora, a água vai batendo no costado do barco enquanto ela pensa, né? Só hoje, que mal pode fazer um dia de irresponsabilidade diante da eternidade? É, né, gente? Que mal. Pois bem. E ela fala, combinado, né? E aí eles partem, né? Entre uma conversa e outra em direção à tal ilhazinha de Marinto, né? Quando eles chegam lá, né, ela percebe que é uma pequena vila formada por casas brancas de telhados pintados, né? E quando ele para, né, o barco no ancoradouro, ela fala para ele que vai ficar esperando no barco, né, no calhope. E ele diz que não, e não trouxe ela até ali para deixar ela no barco. Além do que, o Dimitris, né, o amigo dele, iria ficar muito ofendido se soubesse que ela não tinha ido conhecer o filho dele. E aí ele segura ela pelo braço para ajudar ela a descer do veleiro, né? Ela percebe que há uma verdadeira multidão de crianças pela ilha e várias delas vêm correndo ao encontro deles. São meninos, meninas, eles riem, né? Aquela alegria juvenil, né? E vão acompanhando eles à medida que eles vão andando, né? Como se fosse assim, um pequeno cortejo, né? Levando eles em direção à casa, lá onde está sendo feito o batizado. Eles param na porta de uma casa. Nessa casa, há algumas mulheres. Essas mulheres, assim que avistam o Nick, né? Elas adquirem uma atitude respeitosa. Elas vêm, né, cumprimentar ele carregando as suas crianças nos braços, né? E aí, duas senhoras mais idosas, que provavelmente deveriam ser as avós do garotinho recém-nascido, elas se aproximam, né, para recepcionar o Nick e a Camila, e estão lá, né, conversando com o Nick, quando de repente um homem, né, aparece, provavelmente o amigo, né, o Dimitris Gionides. Ele já vem sorrindo, né, com os dentes muito brancos à mostra, num amplo sorriso, por trás de um espesso bigode. Eles dois se abraçam, trocam tapinhas nas costas e o Nick apresenta a Camila para ele, né? E ele fala, né, no inglês, assim, não tão perfeito quanto o do Nick, mas que dá para entender, né? Ele diz, ó, seja bem-vinda, Trespini. E eles vão entrando, as mulheres vão sendo apresentadas, né? Só que nenhuma delas falava inglês, né? Então a Camila fica assim um tanto quanto deslocada no meio de tantas pessoas, né? Apesar de que o ambiente é simples, mas muito acolhedor, né? O único entrave mesmo era apenas a barreira da língua, né? Que ela não conseguia entender o que a maioria das outras senhoras estavam falando. E aí levam eles até o quarto da jovem mãe, né? Ela é apresentada para Camila, o nome dela é Ara Ionides, né? Ela estava lá, sentada na cama, segurando o bebezinho dela no colo. A Camila percebe que é uma mulher bonita, que olhava para a criança com intensa ternura, tá? Mas que tinha assim, um comportamento um quanto tímido, né? E aí ela cumprimenta o Nick, coloca o bebê nos braços dele, os familiares tudo amontoados na porta, né, tentando ver o que está acontecendo, aplaudindo, rindo, né? Ou seja, todo aquele clima de festa, né? E a Camila começa a refletir que era óbvio que a visita do Nick representava, sim, um grande acontecimento na vida daquelas pessoas, né? E é claro que o fato dele aceitar ser o padrinho daquele bebê era uma grande honra. E ele, por outro lado, parecia bastante à vontade, segurando o bebê no colo, assim, com grande desenvoltura, como se já estivesse bastante acostumado a lidar com crianças. E após alguns momentos, ele olhou para Camila, sorrindo, né? E se aproximou delas, ainda segurando a criança, e disse que a Ara, né, a mãe do bebê, queria que ela segurasse o bebê um pouquinho. E ela começa a recusar, né? Porque ela tem medo de deixar o bebê cair, ela não está acostumada a segurar crianças, ainda mais uma criança tão novinha, né? Recém-nascida. E o Nick fala que é bom que ela se acostume, né? E
é melhor ela sentar, né? Porque assim não tem risco ela derrubar o bebê. E aí ele ajuda ela a se sentar na beira da cama e já entrega a criança para ela segurar no colo, né? E assim que ela segura o bebê no colo, assim, um coro de exclamação das outras pessoas presentes na casa, né? Aplaudindo, né? E tudo. O bebezinho, ele estava envolto em uma manta, né? E os bracinhos dele, a manta estava enrolada no corpo dele, formando tipo um casulo, e ele mexe as mãozinhas tentando se soltar, né, do casulo, mas não consegue, e aí uma pequena bolinha de saliva começa a surgir nos lábios músculos da criança, né, e ele se vira como se estivessem procurando, né, o seio da mãe dele para mamar, né, mas não encontra nada, né, e fica lá tentando, batendo com a mãozinha, né, contra o peito da Camila. E ela diz que começa a sentir estranhos sentimentos, né? Que ela nunca tinha se imaginado sendo mãe, ou como seria segurar nos braços do homem amado, né? E aí ela olha para o Nick e o Nick está observando ela com os maxilares assim apertados, como se estivesse irritado ou só simplesmente, né, controlando uma emoção indesejável. E aí ele comenta baixinho, né? Ele comenta baixinho, você precisa dizer alguma coisa, estão esperando que você diga alguma coisa. Né? E ela morde os lábios, né? Indecisa, porque ela não sabe o que dizer, né? Para a mãe da criança. E aí ela diz que é um lindo bebê e que se parece com o pai. O Nick traduz, né, em grego, e pelo sorriso da Ara, ela percebe que disse exatamente o que a mãe queria ouvir, né? E a risada das outras pessoas presentes também na sala, confirmando que ela fez comentário adequado, né? E aí a mãe do bebê, ela fala alguma coisa em grego, rápido, a Camila não consegue entender, né? Ela balança a cabeça de lado, totalmente perdida. E aí o Nick, o dono da casa, na verdade, o dono da casa traduz, né? Ele diz, ó, minha esposa está dizendo que ela deseja que a mulher do Chandro também tenha filhos lindos, filhos saudáveis, né? A Camila fica logo ruborizada, né? Ela olha para o Nick, mas ele tá lá segurando o bebê e não tá nem prestando atenção nela. E aí ele entrega o bebê para a mãe, né? Para alívio dela, todas as pessoas começam a sair do quarto para um pátio externo, né? Lá nesse pátio externo ela vê que há várias mesas arrumadas, né? Com cestas contendo pão fatiado, saladas, frutas e jarras de vinho tinto. Nick, ele é escoltado para um local de honra, né, pelos homens, e a Camila fica lá rodeada de mulheres, né, que levam ela para o outro lado da mesa, né, e lá elas começam um exame mais minucioso, numa atmosfera amigável, né, mais um exame da aparência da Camila, aí vão pegando no cabelo dela, como se estivessem elogiando, como se estivessem comentando como o cabelo dela é bonito, né, e ela não consegue entender o que as outras mulheres falam, porque o grego dela é muito pouco, mas pelo clima, né, de companheirismo, assim, tudo, ela se sente bem, né? Ela tá lá, né, ouvindo os comentários e procurando sorrir, tentando ser simpática, quando uma jovem, né, começa a fazer perguntas para ela em um inglês muito precário, mas ainda assim, né, ainda é melhor do que não ter com quem conversar. E aí ela começa a conversar com as outras mulheres através da jovem intérprete, né? Fala um pouco e ruim, mas mesmo assim ainda fala alguma coisa que a Camila possa entender. E ela diz que começa a se sentir assim como se ela fosse um animal raro, né? Um animal raro, em exposição ali, né? Sendo admirada e tudo. Mas ela imagina que pode aguentar, porque afinal de tudo aquilo ali depende da felicidade da irmã dela. Se ela conseguir segurar o Nick ali por tempo suficiente para que a Kate possa falar com o Spiro, então vai ter valido a pena, né? Qualquer situação desagradável que ela possa estar enfrentando, ainda mais que não era tão desagradável assim. Eles começam, né, a servir a refeição, que acabou se arrastando tempo.
Mesmo assim, né, a Camila fica feliz, porque ela pensa que aquilo é muito bom para os planos dos conspiradores, né? Ela come, né, não consegue se alimentar muito bem, porque ela tá nervosa, né? E sempre que ela olha lá pro lado onde o Nick tá, ele tá conversando, rindo com as outras pessoas, né? Ela percebe que há uma espécie de laço entre todas aquelas pessoas ali, apesar da diferença social nítida entre elas, né? E ela também, depois de um certo tempo, começa a ficar mais à vontade, até mesmo a se divertir. Ela tá tão distraída que depois de um certo tempo ela não percebe quando o Nick chega. Por fim, né, coloca a mão no ombro dela e diz para ela que tá na hora deles voltarem, né? Pede para ela se despedir das pessoas lá presentes e ela começa a balbuciar mecanicamente em grego as poucas palavras de agradecimento, de despedida que ela conhecia. E aí eles começam a deixar o local, né? São ainda acompanhados por alguns representantes da família até o ancoradouro, né? Quando eles estão entrando no Calliope para poder voltar, né? Uma pessoa entrega uma cesta com mantimentos, né, para o Nick, e eles partem, né? Eles vão-se embora. E quando eles estão já tão longe que a ilha parece mais assim, né? Um pequeno pontinho, onde pergunta se ela gostou, né? E ela fala que, claro, que adorou, que se sentiu privilegiada, cercada de atenções. Ele diz que são boas pessoas, simples, né? Espera que ela não tenha se sentido perturbada com tanta desinibição. E ela diz que de maneira nenhuma, mas ela ruboriza logo, né? Ela fica logo envergonhada, né? E ela fala que acha que as pessoas tiraram conclusões erradas a respeito deles. E o Nick diz que também acha, né? Que ele também acha que elas tiraram sim. E fica nisso mesmo, ele não toca mais no assunto. A Camila também não tem mais coragem, né, de continuar. E aí ela fica apenas sentindo a brisa soprar nos cabelos, a calmaria lá na linha do horizonte, o sol começando a se pôr, né? E ela começa a sentir o suor escorrendo pela pele dela, né? Ela junta o cabelo aqui na nuca, tentando, né, se refrescar. E aí é que ela percebe que o Nick ele tá mudando o rumo do barco, ele tá virando numa direção contrária que teria de seguir para voltar para casa. E ela pergunta para onde é que ele está indo, né? E ele fala para ela que ele conhece uma pequena baía, numa outra ilha ali perto, que é um lugar excelente para um mergulho. E ele acha que é o lugar ideal para eles poderem ter aquela conversinha, né? E ela se faz de desentendida e pergunta o que ele quer conversar. E ele fala que eles têm negócios a tratar. Pergunta se ela esqueceu, né, do verdadeiro motivo que fez ela ir com ele. E ela fala que não esqueceu, mas que ela pensava que àquela hora do dia os gregos interrompiam, né, qualquer assunto. E ele fala que isso depende, né, do tipo de negócio e da urgência, né, do negócio. E aí, depois de algum tempo, navegando um pouco mais, o barco ele começa a se aproximar de uma praia de areia clara. A praia ela tem a forma de uma ferradura. Parece assim um lugar solitário e tranquilo, que deixa já a Camila, né, ligeiramente apreensiva. E ela começa a pensar, né, que ali ela teria que entreter o Nick, ela teria que ganhar o máximo de tempo possível, teria que manter ele com ela ali até pôr do sol, né? E ela começa a se perguntar do que é que eu vou falar com esse homem, né? Eu não tenho a menor, ela não tinha a menor intenção de negociar, né? Caso da Kate com o Expira, até porque ela não pretendia, né, vender, né, o ouro da irmã, né, e do primo que ela estava carregando. E ela começa a pensar o que, é que ela vai fazer, principalmente como é que ela vai fazer para que o Nick não leia nos olhos dela que, apesar de toda lógica, apesar de todo bom senso, ela está completamente apaixonada. E assim, pessoal, termina, né, aqui o capítulo 09 e termina também o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você esteja gostando dessa história, que você esteja
ansioso para ver o final. Nosso próximo vídeo, nós iremos falar a respeito dos capítulos número 10, número 11, número 12, os 3 últimos capítulos do Apolo e a Ninfa. Então, eu espero encontrar com vocês aqui. Se este foi o seu primeiro vídeo, volta lá, assiste os vídeos anteriores, que eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo, você vai gostar muito mais da história completa. E se você não for inscrito, dá esse moral aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas possam conhecer essa história incrível, tá? Fala aí desse canal para os seus amigos. Vamos formar uma campanha, né? Tá, do canal. Eu desde já agradeço demais qualquer ajuda que vocês derem nesse sentido. Vai ajudar bastante o meu trabalho. Mas é isso, tá? Agradecer aqueles que ficaram aqui comigo até o final. Se você quiser mais vídeos como esse, dá uma olhadinha, tá? O link do nosso canal tá aqui. Tá? Você vai encontrar mais vídeos, inclusive vai encontrar algumas histórias originais por mim, pelo meu marido, esposa, tá bom? É isso aí, gente. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus e até a nossa próxima. Tchau!